Como nós podemos acreditar que essa geração de evangélicos de hoje diz que tem Deus, que está com Deus, Deus está com eles e agrada a Deus, se o que mais praticam são as coisas que não alegram a Deus e que pecam contra Deus na sua palavra? Esse é o vídeo de hoje. Ô glória, vamos abrir os nossos corações, fortalecer a nossa fé. Bora lá para mais um vídeo abençoado da parte de Deus. E hoje o vídeo vai falar aos nossos corações, hein? Fortalecer a nossa alma na espiritualidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Vamos espalhar em nome de Jesus. Hoje nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Todo mundo fala que tem Deus, serve a Deus, essa geração de evangélico, de crente, de cristão, que eu faço parte dessa geração também. Estou aqui vivendo. Minha esposa, meus filhos, aqueles que eu pastoreio, também faz parte dessa geração. Mas como nós podemos falar que estamos agradando a Deus, né? Estamos com Deus, Deus está conosco, sendo que nós estamos sendo aprovados nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas, e muitas vezes ensinados e induzidos a pecar e falhar diante de Deus em vários aspectos bíblicos, da palavra de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Será que realmente nós estamos servindo a Deus? Ou nós estamos tão cegos espirituais que a hipocrisia reinou no meio dos evangélicos, no meio dos crentes nos dias de hoje? Vamos falar de dezenas ou até centenas de bases bíblicas, como regra e mandamento, ensinamento, que estamos desobedecendo e achando que estamos agradando a Deus. E quando eu falo, nunca se generalize, mas nós vemos a maioria fazendo essas coisas nos dias de hoje. Hoje, nós vamos falar da relação íntima sem estar casado, sem estar casada. Quando nós estamos no mundo, existem regras da sociedade, as regras impostas pelo mundo. No mundo as pessoas namoram, as pessoas se beijam, se abraçam, fazem sexo, se experimentam, assim que estão dizendo, para ver se vai gostar um do outro, para ver se vai dar certo o casamento ou não. Essa receita ela não dá muito certa para o mundo. Prova disso que você tem um monte de divórcio. Tem gente que namorou, 7, 8 anos, noivou, 4, 5 anos, teve junto aí namoro 2, 3 anos, se pegaram, tiveram relações íntimas, se experimentaram, tudo, caso 3, 4 anos depois estão divorciados. Então essa receita não funciona muito. Agora, quando nós trazemos isso para nós, que somos homens e mulheres de Deus, seja na juventude, seja mais velho, na vida adulta, seja qualquer idade, nós temos uma compreensão bíblica de que Deus, ele recrimina, Deus, ele abomina, Deus, ele não aceita a relação íntima, o famoso sexo, sem que estejamos casados na presença do nosso Deus. E o que nós vemos nos dias de hoje? As regras sendo burladas. Não vou dizer que muitas vezes alguém te autoriza, te incentiva e manda você ir, mas só de omitir e de pregar a verdade para gerar o temor no seu coração, essas pessoas no oculto estão te incentivando, estão te liberando, estão tirando o peso da consequência do temor sobre os nossos ombros. E a gente está lá e está na liberalidade, vivendo como as pessoas do mundo. Estamos namorando, estamos noivo, estamos amaziados, amigados, e estamos dizendo que estamos agradando a Deus, praticando relações íntimas, praticando sexo sem estar casado, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. E biblicamente, o sexo sem estar casado, automaticamente para Deus é fornicação, é abrasar, é prostituição, pecado que nos tira o direito do reino de Deus. Pecado que nos tira a salvação. Ah, pastor Gregorucci, mas se nós pregarmos assim para as pessoas, principalmente para os jovens, o que nós vamos dizer para os jovens? Que não vão poder fazer sexo, não vão poder ter relação íntimas, não vão poder transar, não vão poder se experimentar, não vão poder curtir, A juventude e a vida, eles não vão ficar na igreja. Peraí, a partir do momento que alguém ouve a palavra e não aceita, não é eu que não estou permitindo que eles fiquem na igreja com a palavra que Deus me usa para pregar na Bíblia. É eles que estão tirando deles mesmos os direitos de estar na igreja e servir a Cristo. Então essa culpa não vai cair sobre mim. O sangue desse jovem ou dessa pessoa não vai cair sobre mim. A sepultura dele no inferno ou dela no inferno não vai cair sobre mim. Por quê? Eu pregando a verdade, pregando a Bíblia e o Evangelho de Cristo, e a pessoa não aceita e não quer ficar na igreja, não é eu que estou privando, não é eu que estou tirando esse direito dela. É ela que está privando ela mesma de Cristo e da verdade. Ela está tirando o direito dela. E quem sou eu? Um mero pastor?
teria eu essa liberdade de dizer para as pessoas que não tem problema, pode fazer sexo, pode se experimentar, não tem problema nenhum, pode fazer sexo sem estar casado, pode amaziar, pode se experimentar, que não tem problema nenhum, se a Bíblia está dizendo que esse pecado nos tira o direito da salvação. Se está nos tirando o direito da salvação, também está nos tirando a comunhão com Cristo, a espiritualidade, a intimidade com Deus, também está nos tirando aquilo que Deus tem como promessa neste mundo para nós vivermos na presença dele. Então nós temos que abrir muito os nossos olhos. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, lascívia, impureza, fornicação, prostituição, é tudo um ponto só, amém? Cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Então as pessoas perguntam para Paulo, correspondente à mulher, o homem, fazer sexo, transar, se experimentar, perdoa a expressão da palavra, ele fala, nesse ponto, seria bom que o homem não casasse, né? Porque Paulo não casou, optou em não casar e fazer a obra, e caminhar com Cristo, não ter família. Mas caso não se domine, que se case. Então, se você é um homem chamado por Deus e consegue ter o dom de não precisar ter mulher a sua vida inteira, amém. Fique solteiro, faça obra, mas não toque em mulher nenhuma. Se você é uma mulher que não precisa ter homem e consegue ficar sem homem nenhum, fique solteira, vá se dedicar a Deus, mas não toque em homem nenhum. Mas caso, porém, você não se domine, case. Case. Porque se não casar e fizer o sexo, você vai estar abrasando, você vai estar fornicando, você vai estar se prostituindo diante de Deus. O abrasar, o fornicar e a prostituição do sexo sem estar casado nos tira espiritualmente lá do reino de Deus, da palavra e da autoridade de Deus, nos tira o direito de sermos batizados, de tomar a Santa Ceia, de entrar em comunhão com Cristo. Eu estou dizendo os direitos tirados por Deus, no reino dos céus, na Bíblia. Não os direitos que esses homens, essas mulheres corrompidas e pervertidas, falsos profetas, estão dando para vocês. Eles dão direitos para você, dizendo que é em nome de Deus, mas os direitos que eles estão dando de pecarem é os direitos provenientes de Satanás, do diabo. Aqui eu estou dizendo que, biblicamente, uma pessoa que é batizada, fazendo sexo sem estar casado, está baseada, fornicando, se prostituindo, ela não consegue conectar esse batismo no reino dos céus. Não fica nervoso comigo, não. Não ouça uma pregação nossa e já tire decisões precipitadas. Nossa, que eu digo, o Espírito me usando. Acompanhe a gente, entra nas nossas redes sociais e veja os ensinamentos e você vai compreender o ponto que nós chegamos. Uma pessoa que está fornicando, está fazendo sexo sem estar casado, uma pessoa que está amaziada, fazendo sexo sem estar casado, está morando junto, fazendo sexo amaziado, não tem direito de tocar na Santa Ceia, porque se tocar será réu e culpado do sangue do corpo de Cristo. Não, pastor, examinais a si mesmo, é só pedir perdão e está tudo certo. A Bíblia é muito clara, para haver o perdão tem que haver o arrependimento. E como você vai provar para Deus o seu arrependimento se você continua fazendo sexo, continua se prostituindo, continua transando, continua amaziado, com seu companheiro, a sua companheira, fazendo sexo e não se casou para se ajustar. Não houve arrependimento, não provou o arrependimento. Na prática, também não há o perdão. Não havendo o perdão, pecado está sobre a vida e essas pessoas estão sendo réu, culpadas, fracos, doentes e não poucos que estão morrendo espiritualmente porque estão tocando na Santa Ceia indignamente. Então nós temos que entender que eu, como pastor, ou qualquer pastor, não tem o direito de proibir ou não proibir, de escravizar ou desescravizar, de prender ou de liberar. Não. Mas eu não posso ser conivente. Por quê? O temor, ele vem, a fé, ela vem, a salvação, ela vem, o agir de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu pregar a palavra para você e você teme a Deus, vai gerar um temor. No momento que você tiver uma oportunidade de ter uma relação íntima, ou fazer um sexo, sem estar casado, com a palavra no seu coração, você é um homem ou uma mulher temente a Deus, você vai falar, opa, pode parar. Aqui é o limite. Não vamos fazer isso que eu não quero pecar diante de Deus. Então eu cumpro a minha missão e alerto você. Agora, você tem que entender que você também tem uma missão de aceitar esta palavra que não é minha, está na Bíblia e não é por obrigação, é se você se propõe a servir a Cristo de verdade e obedecê-la, vivê-la e colocar em prática na sua vida. Pastor, como é que eu sei que eu temo a Deus? Quando você ouve a palavra e pratica ela. Quando você ouve, ignora e não pratica e continua errando, você já está vendo e é sinais de que você já não teme a Deus. Então, se eu deixar de pregar, se eu deixar de falar, eu não estou te incentivando
mas também eu não estou trazendo a verdade a ponto de pôr o peso e a consequência no seu coração de que você vai perder a tua salvação fazendo essas coisas e assim não vai gerar o temor. Então, é omissão. Estou sendo cúmplice. Ah, pastor, mas se pregar esta palavra, a pessoa não vem para a igreja, a pessoa não quer congregar, os jovens não vão se membrar, não vão fazer parte. Então, quer dizer, se os jovens não querem se membrar com a pregação da palavra, que é a condição de Cristo para aceitar os jovens, para servir a Ele, estar na presença dEle, se eu mudar a palavra, quer dizer que automaticamente eu não estou dando mais Jesus Cristo para os jovens. Eu estou dando a mim mesmo, a nossa carne, o nosso preceito, a nossa visão. Ou melhor, estou dando o próprio diabo. Então, se o jovem não quer servir a Cristo, a pessoa não quer servir a Jesus, porque ela não quer se casar, mas ela quer ficar fazendo sexo, ficar transando, quer dizer, ela não quer aceitar as regras que Cristo pôs para ele aceitar aquela pessoa como servo e serva dela. Então, se eu mudar as regras, e deixar de pregar as regras e começar com a liberalidade, essas pessoas não estarão aceitando a Cristo e Cristo não estará aceitando elas. Porque a condição de Cristo para aceitar uma pessoa nesse e vários outros pontos, no dia hoje que nós estamos aprendendo a não fazer sexo sem estar casado. Então Jesus está dizendo, eu só vou te aceitar quando você parar de fazer sexo sem estar casado. Caso você continue a fazer sexo sem estar casado, eu não te aceito. Deu para entender? Nós temos que abrir muito os nossos olhos nos dias de hoje. Porque olha o que a palavra diz em livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. A palavra é clara. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasando, fornicando e se prostituindo. Agora, presta atenção. O sexo sem estar casado para Deus é prostituição. Para Deus, sim, uma mulher, um homem que faz sexo por dinheiro, vende corpo, é prostituição. Mas também qualquer pessoa que tem relação, que faz sexo sem estar casado, no civil, no papel e depois ligado na terra e ligado no céu, na oração na igreja com o pastor, está pecando, fornicando, abrasando, se prostituindo diante de Deus. Porque para Deus também é prostituição, é fornicação, é abrasar, é um pecado. E olha o que ele diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne. Eu não quero obedecer a palavra, eu não quero esperar para casar, para poder fazer sexo. Eu quero fazer sexo hoje e não quero nem fazer sexo com uma pessoa só. Eu quero fazer sexo com o máximo de pessoas que der. Seja homem, seja mulher, seja masculino, feminino, que do jeito que está hoje é só misericórdia. É as obras da carne, satisfazendo a carne, dando ocasião à carne. E ele diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Você está se prostituindo? O seu corpo está sendo impuro diante de Deus pelo pecado, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O engraçado que é o seguinte, Jesus ele põe as regras para aceitar as pessoas. Então ele fala, ó, para mim te aceitar como meu servo e minha serva, as regras são essas. As pessoas não querem praticar as regras e querem obrigar a Jesus a aceitá-las. Porque a palavra diz, venha como estás, pastor, na igreja, mas biblicamente no reino dos céus não entra como estás. Biblicamente, ter intimidade com Deus não é como estás. Por quê? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que tem comunhão com ele não vive pecando. Todo aquele ou aquela que vive pecando jamais viu a Cristo e jamais conheceu a ele. Então hoje, eu não estou aqui como um homem careta, quadrado, antiquado, do tempo da pedra, querendo te privar da tua relação íntima, do teu sexo, né? Privar das suas libertinagens, das suas orgias, livrar ou privar, a palavra certa, você de sair com um monte de homem ou com um monte de mulher, experimentar um monte... Não, eu estou pregando uma palavra para homens e mulheres, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que quer servir a Deus de verdade. Não acredite em falsos profetas, que estão dizendo que com os pecados Jesus nos aceita. Não, ele veio nos chamar para nos arrepender e sair dos nossos pecados. Jesus aceita nós, os pecados não, porque o pecado procede do diabo. Se Jesus tivesse que aceitar os nossos pecados, ele teria que aceitar o diabo de novo. Aceitar o diabo de volta. Porque o diabo estava lá e foi expulso. Então abre os olhos. Você que está me ouvindo, abre o coração. Se alicerce com Deus.
A gente quer pastorear, cuidar de vocês com muito amor e carinho. Pastor, mas é difícil. Quando nós abrimos o coração e Cristo vê os nossos esforços de fortalecer a fé e não pecar e não errar diante dele, ele consegue nos ajudar na carne para que a gente não venha pecar e transgredir diante de Deus. Essa palavra não é para te ofender, não me tenha por inimigo, porque vos digo a verdade. Abra seu coração, medite na Bíblia. E não tire uma conclusão por uma pregação, ou meia hora, ou 5 minutos que você ouviu da pregação. Acredite e abra seu coração. Acompanhe, veja os ensinamentos, vê por completo. Não deixe o inimigo te cegar, mais do que tem cegado muitas pessoas no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser.